Shalom, queridos. Deus abençoe a todos vocês que estão me ouvindo e vendo neste momento. Nós estamos estudando a carta aos Filipenses, que é uma carta que Paulo escreveu da prisão de Roma para a igreja de Filipos. E esta carta é uma carta que trabalha muito a questão do nosso comportamento diante de Deus, diante da igreja. E nós queremos fazer uma oração neste momento, e depois nós iremos falar sobre esta carta. Santo e amado Deus, grande e poderoso é o teu nome. Tu estás acima de todas as coisas. O Senhor está no controle de todo o universo. Todas as nações estão debaixo, Senhor, da tua autoridade. E nós, como o teu povo, como igreja, reconhecemos que somos dependentes de Ti a cada dia de nossas vidas. Traz, Pai, graça, sabedoria e unção do Espírito Santo em nossas vidas. Que o Teu nome seja, Senhor, sempre exaltado no meio da Tua igreja. Que a glória do Senhor se manifeste em nossas vidas. Senhor, cuide dos que estão sofrendo, Pai, dos que estão enfermos nos hospitais, Senhor, nos leitos. Traz consolo no poder do sangue de Jesus. Os que estão com alguma situação, Senhor, de dor, de sofrimento, traz o teu alívio, Pai, no nome de Jesus Cristo. E queremos que esta palavra de hoje venha nos alimentar, nos fazer prosperar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bem, a carta aos Filipenses, nós colocamos um título geral nesta carta, que diz assim: o cristão pode viver alegre em qualquer tempo e em qualquer circunstância. Eu vou repetir para você. O cristão pode viver alegre em qualquer tempo e em qualquer circunstância. Lembre-se que Paulo escreve esta carta da prisão, onde as circunstâncias em que ele está vivendo não eram favoráveis, mas a mente dele, o coração dele estava tão cheio da presença de Deus que as circunstâncias não o prendiam. As circunstâncias não impediam dele ser alegre no Senhor. No capítulo 1, Paulo apresentou um ladrão da nossa alegria, que quer roubar a nossa alegria, que são as circunstâncias. E ele nos ensina que devemos vencer as circunstâncias com uma mente cheia da presença de Cristo. Quando a gente está cheio da presença de Cristo, as circunstâncias não vão roubar a nossa alegria. E todos nós passamos por circunstâncias difíceis todos os dias. Mas em Cristo nós podemos ser alegres. Então Paulo, ele defendeu que um cristão pode ser alegre se ele tem uma mente em Cristo. E no capítulo 1, ele diz, versículo 1 e 2, ele faz uma saudação à igreja. Versículo 3 a 6, ele diz: tenho-vos na minha mente. Paulo tinha recordação sempre daqueles irmãos. Versículo 7 a 8, ele diz: tenho-vos no meu coração. Paulo amava aqueles irmãos também. E versículos 9 a 11, ele diz: tenho-vos nas minhas orações. Ele constantemente estava orando por aquela igreja. E versículos 27 a 30, ele fala da defesa do Evangelho. No capítulo 2, Paulo apresenta outro ladrão da nossa alegria, que são as pessoas. Pessoas que às vezes vêm nos incomodar, vêm trazer sofrimento, trazer angústia, trazer tristeza. E Paulo nos ensina que devemos ter uma mente submissa a Cristo, porque assim nós venceremos e não seremos derrubados nem derrotados por pessoas que querem afligir a nossa vida. Então, no capítulo 2, Paulo tem como tema um cristão alegre tem a mente submissa. Então, o capítulo 1 é a mente cristocêntrica. E aqui a mente submissa. Ele dá 4 exemplos de mente submissa. Primeiro, ele dá o exemplo de Cristo,
versículos de 1 a 11, que Cristo foi submisso ao seu Pai até a morte, morte de cruz. Ele dá o seu próprio exemplo, versículos 12 a 18, de como ele se submeteu ao Cristo e ao Evangelho também. Ele dá o exemplo de Timóteo, que também se submete a Cristo, está servindo aquela igreja em Filipos, e dá o exemplo de Epafrodito, que foi um dos que foi visitar Paulo na prisão, levando alegria para Paulo, levando esperança, levando também notícias dos irmãos. Então, esses 4 exemplos, Cristo, Paulo, Timóteo e Epafrodito, são exemplos de mente submissa, que nós devemos ter como exemplo as nossas vidas. Então, no capítulo 3, Paulo apresenta outro lado da nossa alegria, que são as prioridades. Então, capítulo 1, o ladrão foi as circunstâncias. Capítulo 2, o ladrão foi as pessoas. E o capítulo 3, o ladrão da nossa alegria, são as prioridades. Então, somente quando nós temos uma mente, né, espiritual, cheia da presença do Senhor, dos valores do reino de Deus, é que nós podemos vencer este ladrão da alegria, que são as prioridades. Então, o cristão alegre tem a mente espiritual. E Paulo vai trabalhar nesta carta o que pode acontecer se nós priorizarmos as coisas desta terra, somente as coisas terrenas. E o que vai acontecer se nós priorizarmos as coisas do céu, do reino de Deus. E versículos 19 e 20 poderia ser um resumo do capítulo 3 de Filipenses, que diz assim: cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Então ele está dizendo aqui que o fim daqueles que só pensam nas coisas terrenas é a perdição. O versículo 19 diz, versículo 20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, quando a nossa prioridade está nos céus, então nós esperamos uma pátria, um descanso. A presença de Jesus será constante lá conosco a cada dia. Então, capítulo 3, de 1 a 11, nós já trabalhamos, e Paulo ele se apresentou como um contador. Ele avaliou a sua vida. Ele mostrou quem ele era no passado, as glórias que ele tinha no passado, por ser filho de hebreus, por ser israelita, por ter a melhor educação recebido de Gamaliel, por ser o melhor religioso da época. Então ele tinha muitas qualidades e ele disse que tudo isso considerou como perda por causa de Cristo. Quando ele conheceu a Cristo e as vantagens que Jesus trouxe para ele através da sua salvação, ele comparando, ele diz que tudo que ele tinha se considerou como perda. Então, Paulo apresenta-se como um contador que faz um balanço da sua vida e coloca o que é lucro, o que é perda. E tudo que os homens hoje colocam como lucro, que são posições, são títulos, são recursos, fama, Paulo diz que isso é perda para ele. E para nós também é perda. Mas quando nós temos os valores eternos em Cristo, quando deixamos tudo isso por amor a Cristo e o servimos de todo o nosso coração, então é lucro, porque nós iremos herdar a vida eterna. Então ele considera o seu passado e disse: eu considero que tudo que eu ganhei, eu estou colocando na conta negativa da minha vida. E na conta positiva, Cristo e a sua glória. Portanto, querido, versículos de 1 a 6 do capítulo 3, nossa prioridade mostra quais são os verdadeiros valores que nós temos. E Paulo mostrou, trocou de valores quando conheceu a Cristo. Versículos 7 a 9,
nos concede o privilégio de conhecer Cristo ainda mais. O desejo que Paulo tinha era de conhecer, não só de ouvir falar, mas de experiência, de um relacionamento profundo a Jesus Cristo. Ele se lançava neste relacionamento de conhecer Cristo a cada dia mais. E, por último, versículo 10 a 11, ele queria experimentar a conformidade com Cristo. E a conformidade que ele estava almejando é que ele queria conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, o mesmo poder que Jesus foi ressuscitado da morte. Paulo queria viver esse poder na sua vida. Ele queria esse poder agindo na sua vida. Também ele queria fazer parte dos sofrimentos de Jesus. Logo que ele foi um perseguidor da igreja, e quando ele se converte, ele se envergonha desse passado. E agora ele quer ser semelhante a Jesus. Porque Jesus sofreu por nós. Para nos dar a salvação, ele sofreu até morte de cruz. E Paulo tinha também esse desejo de ser semelhante a Jesus, também nos sofrimentos, para que, de alguma sorte, ele pudesse fazer a obra semelhante a Jesus. E também queria ser semelhante a ele na morte, né? Que a morte dele pudesse trazer algum lucro também para as pessoas, para que pudessem ver que a morte dele não foi um fim trágico, não foi uma despedida trágica, mas a morte dele foi uma vitória. Paulo nunca falou da sua morte com desespero, com ansiedade, com medo. Ele falou que era uma partida para receber o seu prêmio. Assim como Jesus sempre falou que ele iria para o Pai, que ele voltaria para os discípulos e para a igreja. E assim aconteceu. Jesus sempre falava de morte e ressurreição unidos. Nunca falava só da morte, mas da morte e ressurreição. E essa visão é que Paulo também ele admite para si, que a morte dele também seja semelhante a Cristo, que não seja o fim, mas uma esperança da vida eterna. Então ele chega agora no versículos 12 a 21, e nós vamos falar sobre estas prioridades que Paulo está já falando, versículos de 1 a 11. Eu quero ler o texto para que possamos entender. Eu vou ler o texto agora e depois nós iremos estudar esta palavra. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará também a vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, queridos, assim como Paulo priorizou a comunhão com Cristo e renegou, abandonou seu passado,
assim também nós devemos fazer. E nós podemos entender que aqui, nestes versículos, Paulo, ele já priorizou a comunhão com Cristo, e agora ele vai priorizar a consagração a Cristo. Antes ele falou do seu passado, agora ele fala do seu presente, né? Está falando de uma corrida, como se fosse um atleta, versículos de 12 a 16, né? Eu prossigo para o alvo, eu estou alcançando a meta que Jesus me deu. Então, Paulo está como um atleta dizendo, no meu presente eu não vou descansar, enquanto eu não alcançar a perfeição que está em Cristo na minha vida. Então, versículos de 12 a 13, prosseguimos com a mesma determinação, né? Paulo, ele começa a se dizer, não que eu já tenha recebido isso, já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para a questão diante de mim. Então veja que Paulo, ele estava satisfeito com Cristo, porém estava insatisfeito com a sua corrida. Ele achava que ainda não tinha conseguido chegar onde Jesus queria que ele chegasse. Então, Paulo era aquela pessoa que estava sempre querendo mais conhecer Jesus, querendo ser mais íntimo de Jesus, querendo aprender mais de Jesus, querendo entrar nos mistérios de Jesus Cristo, querendo conhecer da glória que viria depois do sofrimento. Queria conhecer mais dos céus, queria conhecer mais do reino de Deus. Paulo era insaciável pelas coisas do reino de Deus. Porém, ele diz que uma coisa ele fazia, ele se esquecia das coisas que tinham passado para avançar daqueles que estavam adiante dele. Então veja só, amados, que essa corrida de Paulo, ela tem um sentido negativo e um sentido positivo. O sentido negativo é que ele estava deixando para trás todo o peso, todo o fardo, tudo que ele prendia esta terra para correr livremente para Jesus. Se nós não nos desligarmos totalmente desta terra, será difícil correr livremente para conhecer e desfrutar tudo o que Cristo tem para nós. Por isso que só podemos avançar livremente quando nós deixamos tudo que é do mundo, quando nós nos desligarmos das coisas terrenas para alcançar a Cristo. Você percebe que na história de Ló, quando saiu de Sodoma, tirado pelo anjo, havia uma ordem para aquela família, não olhem para trás. E vocês percebem que a esposa de Ló olhou para trás, e ali ela ficou, como uma estátua de sal. Ou seja, ela queria correr para a frente, correr para a liberdade, correr para onde Deus havia mandado, porém, ela não queria esquecer o passado. Esquecer o passado não significa realmente ter uma amnésia. Eu não lembro de nada. Não. É deixar as coisas que nos prendem nesta terra para correr livremente para Jesus. É isso que Paulo está falando. Um outro exemplo que eu posso citar é do jovem rico que foi perguntar para Jesus qual era o grande mandamento. Jesus disse, amar a Deus, amar o próximo, não roubar, não matar. Ele disse, eu tenho cumprido isso desde a minha juventude. E Jesus disse, mas falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e vem e segue-me. E ali, aquela resposta de Jesus, ele ficou muito triste e saiu dali e não deixou para trás o seu apego às coisas materiais. E assim ele perde a esperança de estar com Cristo.
Ele perde a oportunidade de conhecer o Rei dos Reis, o Rei da Glória que estava ali diante dele, porque ele não deixou coisas para trás. Todo cristão tem que estar na sua vida se desfazendo, se desligando destas coisas terrenas, queridos, porque tudo daqui da terra vai passar. Nada ficará. Tudo vai perder o seu valor, o seu efeito. Então, por isso que Paulo diz que ele ainda não tinha alcançado, mas prosseguia. Mas uma coisa estava fazendo, ele estava deixando de coisas da terra e prosseguindo para o alvo, para alcançar o prêmio. Um outro aspecto deste correr para Cristo, de correr para as coisas do reino de Deus, é o grande perigo para muitos cristãos ficarem satisfeitos com o que já alcançaram. Então o crente já está salvo, eu sei que vou para o céu, eu vou na igreja toda semana e sou uma boa criatura, eu não faço nada mal para ninguém, então está muito bom. Isso é um perigo, porque não é essa a meta que Jesus tem para nós. A meta é ser igual a Ele, é ser semelhante a Ele. É trabalhar cada dia mais, ser mais parecido com Cristo até a sua volta. Essa é a meta. E alguns ficam satisfeitos com o pouco que têm, com a média rasa que têm. E outros até se comparam com outras pessoas e dizem assim para si mesmo: aquela pessoa está pior do que eu não estou indo na igreja, de vez em quando eu leio a Bíblia, estou no lucro. Então, esse medir através de outras pessoas também é muito errado, isso é muito perigoso. Paulo, o padrão de medida dele era Cristo. Ele não queria ser igual a ninguém na terra. Ele queria ser semelhante a Cristo. Então, nós também devemos ter este desejo, este anseio de ser semelhante a Cristo. Então, o nosso padrão não são as pessoas, o nosso padrão não é nós mesmos, mas o nosso padrão é Cristo, até que nós cheguemos a ser como Ele. Né? E o versículo 14 diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Né? Então veja só que Paulo está sempre falando do futuro, uma esperança, uma expectativa que ele tinha sempre para o futuro. Ele tinha um alvo, ele não estava correndo à toa, ele tinha um alvo, o prêmio que ele estava esperando dos céus, receber na glória. É isso que é alvo que ele tem, essa esperança que ele tem viva em seu coração. Queridos, esta esperança viva em nosso coração é que nos livra de tantas enfermidades que temos visto nesta terra nesses últimos dias. Quantas pessoas sem esperança estão no fundo de uma rede ou estão prostrados numa cama, sem alegria, sem esperança de nada? Quantos estão sentindo a presença da morte? Quantos estão querendo morrer porque não vê nenhuma expectativa para o futuro? Quantos estão em ansiedade, em medo, em confusão mental, confusão da alma, porque não tem nenhuma esperança para o futuro? E você talvez conheça alguém assim. Talvez você também até tenha estado assim. Mas eu quero dizer para vocês que o crente, ele vive alegre no meio das circunstâncias difíceis, porque ele tem esperança. Nós temos a esperança, Pedro chega a dizer que nós temos a esperança viva. A herança nos céus está guardada por Deus. E Pedro diz também que Deus está nos guardando para esta herança. Então, o que nos livra desses males desta terra, destas doenças emocionais que nós vemos por toda parte, é conhecer Cristo. E o conhecer o que Ele providenciou para nós, através da sua morte e da sua ressurreição. Então, quando nós temos isso, nós
passamos por lutas, provas e tribulações, mas nós temos esperança, nós temos alegria. Então, Paulo, mesmo preso ali na cadeia de Roma, está falando de esperança, de algo, de futuro, porque isso não é o fim da nossa vida, queridos. Nós estamos aqui com o propósito de alcançar a glória eterna. Então, quando Paulo fala, né, de que ele está prosseguindo para o alvo, para o prêmio, eu me lembro de uma passagem em Lucas 16, ou Lucas 9, que diz que quem põe a mão no arado não olha para trás. Essa figura é interessante porque a plantação era feita em fileira. Então, quando o animal ia puxando o arado e a pessoa ia guiando aqui atrás, ele deveria olhar para frente para que a fileira da plantação não saísse torta. Então, quando a gente olha para trás, e se o lavrador olha para trás, vai sair torta a fileira, estragar até o espaço da terra. Então, toda vez que nós cristãos também olhamos para trás, olhamos para as circunstâncias, olhamos para as pessoas difíceis, a gente vai entortar a nossa vida. Então, não olhe para as pessoas, não olhe para as circunstâncias, olhe para Cristo. O alvo é Cristo, é ser como Cristo, é estar com Cristo, é conhecê-lo intimamente. É isso que traz saúde para a nossa vida. É isso que traz restauração para a nossa vida. É conhecer intimamente a Jesus Cristo. Ok? Então, um atleta também, digamos, por exemplo, se é um corredor de Fórmula 1, está no seu carro, se ele olhar para trás, ele pode ter um acidente gravíssimo, pode até morrer. Então, ele não pode olhar para trás, ele tem que olhar para frente sempre, para o alvo. Assim também nós não podemos olhar para trás. Nós vamos continuar e nada vai nos tirar esta visão dos céus em nossa vida. Então, queridos, que Deus possa estar nos alertando sempre. Né? O atleta, como Paulo está usando essa figura aqui de alvo, ele não pode brincar no serviço. Ele precisa ser muito cuidadoso neste assunto da sua própria existência. E o versículo 15 e 16 diz assim: todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já conhecemos, o que já alcançamos. Então, Paulo está dizendo que essa corrida, ela precisa ter disciplina. Se a gente não tiver disciplina na vida cristã, nós podemos errar o alvo. Quantos? Eu conheço muita gente que começou muito bem na vida cristã, até chegou a liderar a igreja, a ministrar, a fazer bom trabalho, mas por alguma situação olharam para trás. Por alguma circunstância olharam para trás e não estão mais no alvo. Mas eu aconselho a você, volte para o alvo, volte para Cristo, porque nós teremos uma recompensa a conquistar. Então, o que Paulo quer dizer com maduro? Todos os que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. Eu creio que essa palavra maduro não significa que você está totalmente pronto, perfeito. Eu ainda não estou nessa perfeição completa, estou a caminho. Mas significa, eu quero entender que a questão de ser maduro é aquele que está no caminho, que embora tenha algum deslize, algum erro, ele sempre volta para o caminho e prossegue vencendo em Cristo Jesus. Isso é tão interessante porque ele diz, tenhamos este mesmo modo de pensar. E nesta carta, Paulo já falou de como deve ser o nosso pensamento.
e também os nossos sentimentos. Tende o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Tradução que diz também sentimento. Mas a nossa maneira de pensar deve ser como a palavra nos orienta. Tem que ser com a cosmovisão bíblica. Nós temos que pensar nas coisas que são eternas, nas coisas do céu, e não como o mundo pensa, e não como o mundo vê as coisas, mas como a palavra de Deus vê as coisas. Então, esse modo de pensar é nunca se desviar do caminho que Jesus nos propôs. Nada pode nos desviar deste caminho. Por exemplo, o modo de pensar do mundo de ter sucesso é ter um bom estudo e ter uma boa profissão e um bom salário. Este é o modo de pensar do humano. E todos correm atrás disso. Mas muito mais do que isso, nós devemos correr atrás de Jesus Cristo, que nos dá a vida eterna. Então, pensar no humano é se limitar você a trabalhar noite e dia, ser muito dedicado na sua profissão e realmente ser muito excelente na sua profissão, porém perder perspectiva divina. Então, quando Paulo diz, pensem como Cristo, ele quer dar o próprio exemplo dele, que ele deixou tudo, que lhe dava prestígio, que lhe dava orgulho nesta terra, e abraçou a causa de Jesus Cristo e viveu por ela até o fim da sua vida. Só com essa maneira de pensar nós podemos prosseguir e podemos prevalecer e permanecer no caminho do Senhor. Por isso que quando alguém se lança na carreira de ser igual a Jesus, alguém se lança na carreira de ser semelhante a Jesus, mas ele não muda a sua forma de pensar, ele pode desistir no caminho. Ele pode adquirir essas doenças que eu falei agora há pouco, desanimar e querer até perder a vida. Por quê? Porque não mudou a mente, a maneira de pensar. E eu posso dizer para você que a pior escravidão que há no mundo não é a pessoa ficar presa em uma cadeia. É ficar presa em sua mente. Você quer um exemplo? Paulo estava preso em uma cadeia. Ele estava acorrentado em um tronco, mas ele estava livre. Ele estava pensando nas coisas do céu e não da terra. Então, quem realmente estava preso? Era quem estava em Cristo, como Paulo, ou quem estava no mundo? Outro exemplo, Israel, quando saiu do Egito, saiu como uma nação livre. Mas o corpo saiu do Egito, mas a mente não. Aquele povo não conseguiu esquecer, ou seja, deixar as coisas do Egito. Isso foi tão forte que toda aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto. Só Josué e Caleb entraram na Terra Prometida, porque nasceu uma outra geração, com uma outra forma de pensar. Então, a pior prisão que eu vejo nesses nossos dias é a da mente. E essa prisão da mente, ela é alimentada por pensamentos da carne, por pensamentos de derrota, por pensamentos de morte, pensamentos confusos. Também essa prisão é alimentada pela mídia, com todo tipo de nojeira que ela solta, todo tipo de notícias ruins, todo tipo de coisas terríveis, porque a mídia ela se sustenta de mostrar toda a podridão que Satanás produz na humanidade. Esse lixo é jogado noite e dia na mente, e se a pessoa absorve isso, ela fica prisioneira, fica com medo até de si mesma. Então, em Cristo, nós somos livres. Pensamento livre é estar pensando em Jesus. Por isso que
Miles Monroe diz que não se pode matar uma ideia, um pensamento. Se você tentar matar uma ideia, um pensamento ruim, você acaba multiplicando essa ideia. É por isso que homens maus se tornam mitos, se tornam heróis, né? Por exemplo, Che Guevara, que hoje é elogiado como alguém de resistência, na realidade ele era um assassino, um violento, mas ele é idosado hoje por causa dessa questão da mente. As pessoas não conhecem a história. E aí tem seguidores. Então, como podemos vencer esse problema da mente, essa prisão da mente? Como podemos bloquear este pensamento para não nos derrotar? Somente o Evangelho. Por isso que a Bíblia diz que o Evangelho é as boas novas. Porque tem as velhas notícias, as velhas situações que nós passamos na nossa mente. As boas novas do Evangelho é que vencem as velhas notícias, as velhas visões de mundo. Então, Paulo diz, vocês querem prosseguir para o alvo, vocês querem alcançar a promessa, vocês querem alcançar a coroa, a vitória, então mude a forma de pensar. Deixe de estar se alimentando de coisas desta terra. E hoje é comum nós vermos as pessoas estarem agarradas ao celular noite e dia sem parar, se alimentando de tanta bobagem na mídia. E não tem tempo para a palavra de Deus, não tem tempo para a sua alma e adoece. Fica realmente maluco de tanta confusão mental. Então, se você quer prosseguir, mude a sua forma de pensar. E se alguma coisa você não entender, diz Paulo, né? Se vocês pensam que de algum modo diferente, Deus revelará a vocês. Deus vai revelar os pensamentos errados que nós temos e vai trocar a nossa maneira de pensar. Porque forma de pensar errada, por longo tempo, se torna uma fortaleza. Né? Se torna uma fortaleza. Por isso que Isaías disse que o povo ouvia com os ouvidos, mas não entendia nada. Por quê? Porque estava bloqueado pelo erro, pela notícia ruim do inimigo. Então, Paulo está dizendo, Deus vai revelar para vocês o modo que Ele quer que vocês pensem, para que vocês sejam sadios em Cristo. A igreja deve ser saudável em Cristo. Não admitimos uma igreja doente, uma igreja morta, uma igreja que em derrota, porque Cristo veio nos libertar de todo poder maligno que quer dominar a nossa mente. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos, com o conhecimento que já alcançamos. Então, a cada dia que passa, a cada mês que passa, a cada ano que passa, o crente está mais vitorioso. Ele está mais próspero no Senhor. Ele está mais livre na sua mente. Ele está mais entregue a Jesus Cristo, porque ele está prosseguindo para o alvo. Um crente que é a mesma coisa, sempre, ano após ano, este crente está em pecado, porque ele não está crescendo no Senhor. Ele estagnou na sua vida. Ele se tornou um crente morno e não está andando com Cristo. Tem apenas o nome de cristão, mas não está andando para ser igual a Jesus. Mas o crente vivo, o crente que está no alvo, perseguindo este alvo, ele está sempre crescendo, se transformando sempre. Porque a cada dia que ele conhece algo da palavra, ele vai transformando a sua vida, vai crescendo, vai sendo mais semelhante a Jesus a cada dia que passa. Então, Paulo fazia na sua vida esta disciplina e está também nos ensinando, ser disciplinados. Se vocês querem alcançar o alvo, precisa pensar, sentir como Cristo. E os versículos 17 a 21, Paulo vai falar da sua cidadania celestial. Irmãos, sejam meus imitadores, observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês.
Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes digo, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre. E a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, Paulo prioriza agora a sua cidadania em Cristo. Então, Paulo está falando do seu futuro e ele está esperando, como estrangeiro, voltar para casa, voltar para a sua pátria celestial. Então, Paulo, ele se coloca como o exemplo. Paulo é um bom exemplo de alguém que está esperando. É uma espera ativa, porque ele está correndo para o alto. Não é uma espera passiva que a pessoa parou na vida cristã e não está prosperando em nada, mas uma espera ativa. E ele diz, sejam meus imitadores. Que palavra desafiadora, né? Paulo não diz, como alguns dizem erradamente hoje em dia, né? Não olhem para mim, olhem para Jesus. Paulo não disse isso não, isso é uma heresia. Paulo diz, olhem para mim, porque eu estou querendo a cada dia mais ser semelhante a Jesus, andem nos meus passos, façam como eu estou fazendo, vocês vão encontrar a Jesus Cristo. E toda a igreja deve ter autoridade para dizer isso para qualquer pessoa. Seja como eu sou. Então, se toda a igreja imitar aqueles que estão correndo para Jesus, estão sendo vitoriosos, então nós teremos um exército de pessoas semelhantes a Jesus. Então, Paulo diz, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Ou seja, Paulo está dizendo, tem mais gente que estão seguindo o exemplo que eu dei. Então, sigam estas pessoas, observe como elas vivem, comece a ver como elas vivem, desafio de dizer, viva como eu estou vivendo, e você será bem-sucedido em Cristo Jesus. Este exemplo de Paulo é o exemplo de espera ativa, que ele está desafiando os irmãos. Então, ele contabilizou na sua vida a consagração a Deus, né? Porque ele esperava uma pátria celestial, então ele estava se consagrando para ter acesso a esta pátria celestial. Ele queria viver como um verdadeiro cidadão dos céus. Verdadeiro cidadão dos céus. Porque essa questão de representar uma pátria é muito séria. Quando alguém de outra nação vem para a nossa nação e ele tem uma história de serviço à humanidade, todos gostam. Mas quando alguém representa mal a sua pátria, quem vai atrás dele é a Interpol, para prendê-lo, para deportá-lo para a sua pátria, porque ele é um péssimo exemplo para a sua pátria. Mas nós devemos ser um excelente exemplo da pátria celestial, que é a nossa. Então, Paulo também cita, além do seu exemplo, sejam meus imitadores, ele cita uns péssimos exemplos aqui, versículos 18 em diante. Ele diz que alguns, ou muitos, andam entre nós, às vezes até dentro da própria igreja. Entre nós significa dentro da própria igreja, né? Andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhe dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Realmente, queridos, temos que ter cuidado, porque eu já conheci homens que viveram dentro da igreja, era pior do que um descrente, pior do que um ímpio. E eram inimigos de Cristo, apesar de todo o aparato religioso, toda a aparência de crente, mas eram inimigos de Jesus. Trabalharam para destruir o evangelho com as suas próprias vidas. Então, Paulo está dizendo, cuidado. E Paulo está denunciando esses homens aqui, não
com um sentimento de juízo, que Deus destrua essas pessoas. Não, ele está chorando. Né? Eu creio que ele está querendo que essas pessoas tenham consciência e se arrependam. E também quer que a igreja não seja enganada por esses falsos cristãos, que às vezes estão dentro da igreja, mas trabalham com a sua vida pecaminosa para destruir o evangelho da graça de Jesus. E Paulo mostra algumas características desses inimigos da cruz de Cristo. Né? Primeiro, ele diz que o destino deles é a perdição. Ele começa logo pelo resultado dessas vidas que vivem na igreja, mas são falsos cristãos. Ele começa logo pelo final, que é a perdição. Só depois ele vai dizer que o Deus deles é o ventre. Poderíamos dizer que hoje seria o hedonismo, né? O ser feliz a qualquer preço, seja no pecado, mas se eu estou feliz, que assim seja. O Deus deles é o ventre, é como que eu preciso satisfazer todos os meus desejos. Eu preciso satisfazer todas as minhas vontades, sejam certas ou sejam erradas. Então, tem pessoas que vivem assim na igreja, infelizmente, que eles não seguem Jesus. Eles seguem a sua próprio desejo, a sua carne, os seus pecados. Vivem uma vida falsa, hipócrita. Pecados lá e aparência de santidade dentro da igreja. E Paulo diz, isso é que eles são. O Deus deles não é Jesus, não é Deus o Pai. É o ventre deles, é o desejo deles ser satisfeitos deles mesmos. E a glória deles está naquilo que eles se deviam se envergonhar. Ou seja, são coisas terrenas, são coisas que traz infâmia, coisas que traz vergonha, mas é prático, né? Coisas práticas. Se deu certo, não quer saber se está correto ou não, mas se deu certo, se funcionou, então eles se gloriam disto. É como às vezes nós vemos alguns filmes, né? Certos assaltos dão realmente certo, eles não são pegos. Então eles se gloriam porque assaltaram, porém não foram presos. E acham que foi certo, que está certo. Então, assistindo um seriado, eu vi que o ladrão se orgulhava porque ele não roubou ninguém. Ele roubou o Banco Central de uma nação. Então ele não roubou dinheiro de ninguém. Por isso ele estava certo, porque ele roubou algo que não pertencia a ninguém. Então as pessoas que têm a glória nesta infâmia, naquilo que devia se envergonhar, porque eles olham de forma pragmática as coisas. Se as coisas erradas derem certo, então eu posso continuar fazendo. É uma característica desses falsos que são contra a cruz de Jesus Cristo. E a terceira característica é visto que só pensa nas coisas terrenas. Então, pessoas que são materialistas, só se preocupam com as coisas materiais, se preocupa com sua profissão, com seu trabalho, com a sua comida, com a sua bebida, com as suas vestes, com a sua moradia, só está cuidando de si mesmo nesta terra. Paulo diz que isso é errado. Isso é errado, pensar só nas coisas da terra, porque a nossa vida não se resume só nesta terra. Nós somos eternos, porque Deus nos fez a sua semelhança. E se pensarmos só nas coisas da terra, nós podemos perder a salvação e ir para o inferno. Então, Paulo está dizendo, larguem este materialismo. As pessoas querem consumir sem controle, sem limites de consciência. Valorizam muito as suas conquistas pessoais, naquilo que eles podem adquirir, naquilo que eles podem crescer nesta terra, e não se preocupam com as coisas eternas dos céus. Então, Paulo está dizendo, até chorando, cuidado com gente assim, que atende só aos seus desejos, que se gloria das coisas erradas que faz, e que só se preocupa com coisas terrenas. Não tem nenhuma prioridade divina para a sua vida.
E qual é o fim disto? Paulo disse no início, o destino deles é a perdição. Não entrarão na pátria celestial, porque eles estão errados no seu alvo. Erraram o alvo, mesmo conhecendo o Evangelho, mas não vivendo. Então, querido, se você está em alguma dessas situações, ou atendendo apenas seus desejos, ou se gloriando de coisas erradas que você faz, mas nunca foi descoberto, ou pensando só na coisa desta terra, se arrependa e volte para Jesus, para que você tenha esta esperança e seja sarado, curado na sua mente, que você durma o sono dos justos na esperança da glória eterna. Então, o que você prioriza será o seu destino. Paulo está dizendo, eu priorizei as coisas dos céus, e o meu destino é a pátria celestial. Desde o capítulo 2, ele vem dizendo que eu deixei tudo, eu larguei tudo, eu esqueci tudo por causa de Cristo. Porque ele sabia que onde estava o seu coração, ali também estaria o seu tesouro. Então, queridos, versículos 20 a 21, ele vai falar sobre a nossa cidadania. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar a si todas as coisas. A esperança de onde chegaremos. A nossa pátria não é aqui. Nós estamos aqui de passagem, estamos passando um tempo para restaurar esta terra, no sentido de levar mais e mais pessoas para a glória eterna. Restaurar as pessoas para a glória de Deus. Levar o maior número possível de vidas para o céu, porque tudo isso aqui vai ser transformado. Isso aqui vai se acabar. Esta terra será transtornada. Então, queridos, a nossa pátria, nós não somos brasileiros. Nós somos celestiais. Nós somos do céu. Estamos aqui como um imigrante no Brasil, passando uma temporada. Mas a nossa casa não está aqui. Ela está no céu. É o que Paulo está dizendo. Por isso que ele não se incomodava se estava numa prisão ou num palácio. Para ele não fazia diferença, porque aqui na casa dele, a nossa casa está no céu. De onde aguardamos o Salvador Jesus Cristo? Porque Jesus vem nos buscar. Vem nos buscar. Nós somos cidadãos dos céus. E se nós somos cidadãos dos céus, os nossos nomes já estão registrados no livro da vida. Esse registro que eu tenho aqui de nascimento, ou certidão de casamento no cartório, isso aqui não vale nada. Tudo vai ser destruído. Mas o meu nome, que está lá escrito no livro da vida, esse nunca vai mais ser apagado. É um livro eterno nas mãos do Senhor. Então, o cartório celestial é o que é o verdadeiro. Deus nos deu. Você tem uma identidade, você tem um passaporte, você tem uma carteira de habilitação para dirigir, isso aqui não vale nada. Isso é papel, isso vai ser destruído. O que vale é o meu nome e o seu nome, escrito no livro da vida. Isso é a preocupação nossa. Não importa quantos documentos eu tenha, de quantas associações eu sou filiado, quantos diplomas eu tenha, eu quero saber se o meu nome está no livro da vida. É isso que importa. O cidadão dos céus também pensa de modo diferente, ele não pensa como este mundo aqui. E olha, um tema que devemos estudar estes dias é cosmovisão bíblica. Há muitos livros novos saindo hoje sobre cosmovisão bíblica, porque a igreja tem pensado como o mundo pensa. Muitos têm vivido no materialismo, com medo deste mundo. Cristo quer que a gente pense como os céus pensam. Cristo quer que a gente tenha uma linguagem do céu e não da terra.
Paulo diz, falando entre vós, com salmos, hinos, cantos espirituais, deixai toda mentira, toda ira, toda confusão, todo palavrão. Essa linguagem mundana, a igreja precisa abandonar, porque nós não somos desta terra. A nossa linguagem é uma linguagem pura, santa. É uma linguagem que não é um idioma diferente. A gente tem que repugnar, abandonar todo tipo de palavra, músicas, que tem a linguagem profana deste mundo, doente deste mundo, mas ter uma linguagem dos céus. E além de ter este nome escrito no livro dos céus, este pensamento que vem dos céus, esta linguagem que vem dos céus, nós temos as leis do reino de Deus, que estão na sua palavra. A Bíblia está maior do que a Constituição brasileira, do que os decretos do nosso governador. A Bíblia está acima de qualquer Constituição humana, até da ONU. Então, as leis devemos obedecer mais e mais. É a palavra de Deus. É essa que devemos conhecer profundamente. É a palavra de conhecer, porque ela é que rege a nossa vida. Nós somos aqui imigrantes, queridos. A nossa Constituição está nos céus. E foi dada a nós, que a palavra de Deus está aqui diante de nós, a Bíblia. Então, esse reino divino que deve ser implantado através da Igreja de Jesus nesta terra. E também, além do nome, além do pensamento, além da linguagem, além das leis, nós temos também os valores do reino dos céus. Quais são os valores desta terra? Você pode ir lá em Gálatas capítulo 5, né? As obras da carne. Ira, facção, divisão, prostituição. Toda aquela podridão é a manifestação do reino das trevas que está aqui nesta terra. Mas quais são os valores do céu? Aí você vai para Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito. Alegria, amor, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, se você quer saber, eu estou vivendo os valores do mundo, das trevas, os valores do céu. Então, você vai lá e faz uma ressonância da sua alma em Gálatas capítulo 5. Se tiver manifestação das obras da carne, então você está manifestando o reino das trevas. Se está manifestando o fruto do Espírito, então você está manifestando os céus. Então você realmente é um cidadão do reino dos céus. E a primeira coisa que o reino dos céus, o primeiro valor que nós vemos lá é a alegria. O crente é alegre em qualquer circunstância, em qualquer situação. O crente é feliz em qualquer circunstância, em qualquer situação. Meses atrás eu estive internado no hospital, sofrendo dores horríveis, mas todo dia escrevia um texto, porque eu sabia que aquele hospital não era a minha realidade, era apenas um passatempo ali. Por isso, queridos, Deus pode abençoar você. Tenha alegria. Um outro valor da igreja que vive nesta terra é a unidade, né? Unidade. O Instagram parece que parou aqui. É a unidade do corpo de Cristo. Jesus disse que ele seria conhecido quando houvesse unidade no meio da igreja, né? Humildade, amor, serviço, gratidão, tudo isso são valores do reino de Deus. Então, esses valores que nós vivemos, nós não vivemos em porfia, em confusão, em conflito, em bagunça, porque o reino de Deus tem os seus valores. Estou citando aqui o fruto do Espírito, mas tem outros valores. Mateus capítulo 5 a 7, tem os valores do reino de Deus e outros mais, né? Então, queridos, Deus está nos dando uma oportunidade de viver como cidadãos do céu nesta terra. E por nós esperamos o Senhor do céu. O nosso corpo será glorificado. Nós receberemos um corpo semelhante de Jesus. E Paulo diz que nosso corpo de humilhação será transformado. Por que corpo de humilhação? Porque este corpo ele é humilhado. Nós vamos envelhecendo. Nós vamos adoecendo. Nós vamos sentindo dores.
Isto é uma humilhação, porque Jesus nos fez perfeito. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas por causa do pecado, nós somos humilhados, estamos sendo deteriorados todos os dias. Mas esperança. Na volta de Jesus, recebemos um corpo perfeito, que nunca vai sofrer deterioração, que nunca vai sofrer doenças, nunca vai sofrer decomposição. Seremos um corpo semelhante de Jesus. Imagine que Jesus, depois de glorificado, quando ia encontrar os discípulos, ele passava numa parede sem ninguém perceber, sem nenhum tipo de impedimento. Um corpo indestrutível nós iremos receber. Até os que morrerem em Jesus irão ressuscitar num corpo glorificado, porque corpo corrompido não entra nos céus. Que bênção nós temos, queridos, de servir a Jesus, de perseguir este alvo de se servir a Jesus, porque nós teremos um corpo glorificado. E eu sei que alguns já estão todos enrugados, cheios de dores. Querido, se alegre. Isso aí Paulo chamou de tabernáculo passageiro. Isso é uma casa. Esse corpo é uma casa terrestre. Mas você vai receber um corpo glorificado. Se alegre. Se alegre no Senhor, porque você tem muita esperança de ver coisas tremendas e vai viver coisas tremendas. E assim, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se todas as coisas. Tudo que nos destrói será subordinado eternamente a Jesus. E assim nós iremos para a glória. Iremos reinar com Jesus. Iremos voltar e julgar as nações. Nós temos muita coisa a fazer como redimidos para a glória do Senhor Jesus. Nós vamos reconstruir o novo céu na nossa terra com Jesus. Os novos céus na nossa terra e a nova terra já serão com a participação da igreja gloriosa do Senhor, que nós seremos os construtores desta nova humanidade celestial. Este povo redimido aqui na terra, a igreja, esta nação que está em todas as nações, vai voltar para casa. E iremos gozar. Agora sim, estamos em casa, vamos descansar. Nós vamos nós vamos realizar tudo o que nós não conseguimos na terra, que é desfrutar da paz, segurança e bênção do Senhor. Então, que Deus possa abençoar a sua vida com esta palavra. E eu pergunto a você agora, você é um cristão que está prosseguindo para o alvo? Se você tem parado, levante-se, prossiga para o alvo. Você está andando de acordo com o que já conhece da palavra de Deus? Está representando realmente o reino e os céus nesta terra? Está representando bem Deus nesta terra? Você tem expectativa da sua parte celestial? Ou você está pensando em desistir de tudo, morrer logo? Tenha expectativa da parte celestial, querida. Minha querida, levante-se. A vida é tremenda na presença do Senhor. Glórias, glórias e glórias serão sempre uma prática da nossa vida. Alegria infinda. Que Deus abençoe você. Santo Deus, Tu és tremendo, Senhor. Tu és tão maravilhoso que esta palavra nos anima a prosseguir para o alvo. Não importa as cadeias, não importa os sofrimentos, as dores, o envelhecimento, as doenças, nada vai nos impedir de correr para Ti a cada dia mais, de ser igual a Ti a cada dia mais. Que o Teu nome seja glorificado sempre em nossas vidas. Dirige nossos passos, Senhor. Santifica cada dia mais a Tua igreja, para que ela seja gloriosa, perene a cada dia mais semelhante a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Shalom. Que haja paz na sua casa. Em nome de Jesus.
Não sei se tem perguntas. Tem? No YouTube ou no Instagram? Ok, então curtam aí no YouTube, no Instagram. Dê uma resposta para nós se você foi abençoado com essa palavra, o que tocou, o que edificou a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe.